para a gente poder concluir aquelas questões, né, que foram dadas pelo professor, nós temos exatamente aqui 3 resistores, tá? Sendo que ele me disse na questão R1, R2 e R3 são exatamente iguais a 100 ohms de potência de 300 watts cada uma, tá? Então olha só, o que nós temos aqui. A gente precisa achar então o resistor equivalente e depois a gente vai achar a corrente, tá? Então o que acontece? Nós temos R1 e R2 que estão em paralelo e R3 está em série com esse paralelo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é reduzir exatamente esse resistor, essa arrumação de resistores para um único resistor que a gente consiga calcular a resistência equivalente, tá? Então o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai calcular a resistência equivalente desses dois circuitos aqui, beleza? Então, quando a gente fizer a nova arrumação, ele vai estar com essa carinha aqui. Então, um resistor aqui, que é exatamente o que nós vamos encontrar, vai estar em série com aquele resistor que está ali, e fechando o nosso circuito, ele vai ficar com essa aparência. Eu vou chamar aqui de 1, para que vocês possam entender que aqui é exatamente essa configuração. Como é que eu calculo isso aqui? Da seguinte maneira. A resistência equivalente ali vai ser o produto das resistências, R1 vezes R2, dividido pela soma dos resistores. Então o que nós temos? 100 vezes 100 dividido por 100 mais 100. Então, nossa resistência equivalente vai ser 10.000 dividido por 200. Isso chegamos, então, a 50 ohms. Então, significa dizer que agora eu tenho esse resistor equivalente daquele paralelo de 50 ohms e esse de cá, nosso R3, continua aqui bonitinho, 100 ohms. Perceba que dessa daqui nós passamos para essa e esses dois estão em paralelo, ou perdão, esses dois estão em série. Se eles estão em série, então o nosso desenho ficaria exatamente assim. Um único resistor que seria a soma desses dois, tá? Então, agora eu vou somar esses dois aqui e vou chamar de 2. Então agora vai ser o nosso 2, que é a passagem daqui para cá. Então como é que eu vou calcular a resistência equivalente desse novo circuito? Vai ser, né, o primeiro, vou chamar de R1, tá? Aqui é R1, e vou chamar de R3. Por que R3? Só para pegar a ideia do primeiro, tá? Então, quem seria essa nova resistência equivalente? O 50, que nós já calculamos, que é daquele paralelo, mais 100, que é exatamente do que está em série a essa sequência. Então, chegamos a 150 ohms. Bom, então, significa dizer que nós temos uma DDP de 220 volts, uma tensão elétrica de 220, e nós temos uma resistência elétrica equivalente de 150. Então, já temos a primeira resposta, que seria qual é a resistência equivalente do circuito, que é 150 ohms. Precisamos achar, então, a corrente do circuito. Como é que nós vamos achar a corrente do circuito? V igual a R vezes I. Tensão elétrica é igual a resistência vezes corrente. Então, 220 igual a 150 vezes I. A gente já calculou anteriormente, mas vamos calcular de novo, tá? Então, 220, quer dizer, I será 220 dividido por 150. Então, essa corrente elétrica, 220 dividido por 150, é exatamente 1,467 ampere, tá? Eu estou utilizando 3 casas decimais, mas isso depois a gente vai ver com o professor como ele quer.
Também encontramos, então, a corrente máxima do circuito. I max vai ser exatamente de 1,467 ampere. Vamos lá, agora uma coisa importante, tá? A gente fez o circuito, né, na sequência. Pegamos esse, passamos para esse e passamos para o de cá e calculamos o que a gente precisa. Agora eu preciso voltar. Como é que eu volto? Eu vou voltar para esse circuito. Nesse circuito, a resistência equivalente aqui, ó, 50 ohms e 100 ohms, passa uma corrente de 1,467. Então, exatamente aqui, nós temos uma corrente de 1,467 ampere. Também no primeiro, nós temos uma corrente de 1,467 ampere. O que significa dizer? Que para esse resistor R3, a corrente é de 1,467 ampere, ok? Porém, nesse circuito que representa o de 50, nesse circuito aqui equivalente de 1,467, passa para esses dois aqui 1,467. Só que tem um detalhe. A corrente chega, o que ela faz? Parte dela vai subir e parte dela vai descer. Então, o 1,4467, uma parte sobe e uma parte desce. Só que nós temos um detalhe, tá? O que nós temos aqui? Nós temos uma tensão de 220 volts. Então, vamos fazer o seguinte agora. Eu sei que 220 volts é quem alimenta todo esse circuito. Tranquilo? Vamos então fazer o seguinte agora. Quero saber qual é a tensão que passa no primeiro e qual é a tensão que passa no circuito. Então vamos lá. A tensão elétrica vai ser R vezes I. Se aqui passa 1,47, eu posso calcular então a tensão em 3. Quem vai ser a tensão em 3? Vai ser a resistência vezes a corrente que passa no 3. Então, em V3, é alimentado por 146,7 volts. Beleza? Quanto é a alimentação aqui agora? Então, vamos calcular aqui. O de 50, tá? Então, lembra que eu chamei de 1? Vou chamar de 1 aqui. Então, em 1 vai ser 50 resistência vezes a corrente de 1,467. Então, em 1 passa exatamente, vamos calcular, 50 vezes 1,467. Passa exatamente 73,35 volts. Importante agora. O que é esse 73,35 volts? Exatamente nesse daqui, passa uma tensão elétrica de 73,35. Mas 73,35 é desse rapaz aqui. Ou seja, desses dois resistores que estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, lembra que os circuitos em paralelo a DDP é igual? Então significa dizer que no de cima tem 73,35 volts e no de baixo também tem 73,35 volts. Se no primeiro e no segundo tem a mesma tensão porque eles estão em paralelo, então eu posso calcular exatamente a corrente que passa em cada um. Então, aqui o nosso R1, então a tensão em R1 vai ser quem? A resistência de R1 vezes a tensão que passa aqui. Perdão, vou riscar. E a tensão eu tenho é 73,35. A resistência eu tenho vezes a corrente que eu vou descobrir, tá? Então, só para recapitular aqui para ficar bonitinho. V é igual a R vezes I. Então, arrumei a minha equação. O que eu vou ter agora? Que I é igual a 73,35 sobre 100. Isso vai me dar 0,7335 amperes, tá? Só vou manter as casas decimais para ficar tudo legal. Perceba que 0,7335 é a metade da tensão da corrente do circuito.
Por que é a metade? Porque os dois resistores são iguais e a corrente ela se divide por igual. Claro, se um resistor for maior do que o outro, a corrente vai passar muito mais para quem tem menor resistência. Então, olha só, eu descobri a corrente, tá? No de cima, então é 0,7335 amperes, e o de baixo vai ser 0,7335 amperes. Então nós calculamos a resistência equivalente, nós calculamos a corrente máxima do circuito, calculamos a corrente que passa em R3, calculamos as correntes que passam em R1 e R2. O que é que falta calcular agora? Falta calcular a potência, que pode ser escrita como tensão elétrica vezes corrente. Claro, evidente que vocês podem calcular com as outras fórmulas. Como eu já tenho tudo isso aqui, vamos calcular. Então vamos primeiro calcular a que passa em R1. Quem é a tensão que passa em R1? 73,35 watts. Perdão, volts. E a corrente 0,7335. Então a potência de R1 vai ser exatamente quem? 73,35 vezes 0,7335. Então chegamos a uma potência de 53,802 watts. A potência de R2 é a mesma, porque eles estão em paralelo, são os mesmos valores de tensão e corrente, então R2 também terá 73,802 watts. E quem vai ser então a potência em R3? Tensão de R3, quem vai ser a tensão de R3? A gente já calculou. A tensão em R3 é 146,7 volts vezes a corrente que passa, que é de 1,467 ampere. Então, em R3, nós temos 146,7 vezes 1,467, o que vai me dar 215,21 volts. Opa, watts. Então é o seguinte, tá? Aí você fala assim, peraí, Roberto, mas a gente viu aqui que é 220, deu aqui 215. Essa falha, né, dessa conta final se dá justamente pelas aproximações que nós fomos fazendo, porque as contas não são exatas. Mas se fosse um circuito com conta exata, daria 220. Aliás, daria aproximadamente, né, o que a gente precisa. Perceba o seguinte, tá? Aliás, me confundi aqui. 220 volts é a tensão da rede, aqui é em watts. O que eu queria falar na realidade era o seguinte: cada um dos resistores tem uma potência máxima de 300 watts. Por isso que aqui deu 215,21, ou seja, em R3 deu quase, né, próximo aos 300, porém ele não vai queimar. Muito menos os outros dois, que deu 53,802, tá? Então é isso. O cálculo da potência pode ser feito dessa maneira. Se você quiser, você pode também calcular, né, utilizando aquela fórmula P igual a R vezes corrente ao quadrado, ou P é igual a U ao quadrado dividido por R. Aí vai ficar a critério de vocês escolher qual seria o melhor caminho, tá bom?